Eu não botei a palavra diálogo, porque Jesus não dialoga com o. Aliás, a palavra dialogar é esse prefixo di relacionado ao sufixo logos, de palavra, de verbo, não é nada que se possa atribuir a Jesus em relação a quase ninguém, só aos amigos e aos discípulos. E a si mesmo de maneira muito módica. A gente não vê Jesus em grandes diálogos. Jesus não tem nenhuma metodologia platônica ou de qualquer outra natureza. Ele não é só afirmativo, ele ouve perguntas e ele faz afirmações. E em alguns casos, as afirmações são outras perguntas, para mostrar a cretinice da questão original feita a ele. E, em geral, quando ele responde com uma outra questão, é porque a cretinice era insuportável. Eu tenho até 2 livros chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Aí, em geral, ele responde com uma questão irrespondível e diz: olha, eu só vou responder vocês quando vocês responderem a minha pergunta. Como eles não queriam se incriminar com a resposta, eles ficavam calados. Mas é sempre a mesma coisa. No mais, ele ouve questões, ele dá respostas. E com o diabo não é diferente, é menos ainda. É menos ainda, tem uma propositura. Estás com fome, carente, sozinho, aparentemente abandonado, deixado, cadê teu pai, quem és tu? Todas essas questões de significação pessoal, existencial, qual é o teu valor na vida? Olha você no deserto, sozinho, sem ninguém. Qual o significado dessa tua vida? Você acha que aquela água de João Batista vai mudar o mundo? Ou que você vai, de fato, andando por esse caminho, gerar alguma transformação? De mundo entendo eu, como ele vai dizer depois, daqui a um tempo. Todos os poderes desse mundo me foram dados. Prostra-te e eu transfiro esse poder para você, se você me adorar, se você reconhecer a mim como instância superior. Mas isso é depois. Agora aqui é essa exploração da carência, da fome, e essa tentação de dizer: se tu és mesmo, cara, o que tu estás fazendo? Que desperdício é esse? Cabeça das cabeças e não cauda. Por que viver vida de cauda? Por que estar no deserto, como uma serpente faminta? Como um bichinho, como um escorpião, como esses habitantes do deserto? Como uma cabra montezinha com sede, qual é a tua? Se tu és o filho de Deus, eu não estou duvidando. Eu só estou te dizendo que se tu és, por que tu não usas esse recurso? E não transformas pedras em broas e essa pedregueira toda aqui numa padaria para todos os pobres do mundo? Por que tu não usas a tua sobrenaturalidade para ir resolvendo os problemas naturais, sociais, humanos, que não tem um tostão no banco, que você pegue o lenço dele na porta do banco, enxugue a sua testa, passe no do banco e depois entre, porque você vai encontrar um salto. Aí alguém recebe uma devolução que tinha até esquecido, entrou lá, R$ 180, R$ 230, que o governo devolveu qualquer coisa, no meio de 10 mil que fizeram a mesma coisa, basta que 5 cheguem e levantem a mão e dizem: aconteceu comigo. Aí alimenta a idiotice por mais algum tempo. Mas Jesus não era um idiota de cultos de magia. Aí vem o diabo com: manda essas pedras se transformarem em pães. Faz uma confissão criadora. Não precisa nem apelar para o verbo bara,
do hebraico, tirar do nada, não precisa ser ex nihilo, essa tua criação. Tu podes partir do material pré-existente, uma rocha e seus minerais. Tem quase tudo pertinente à vida aqui. Faz daí, seu alquimista de Deus. Pratica uma alquimia, uma magia, um feitiço celestial, qualquer coisa. Mas não fica com fome porque é ridículo, é patético. Um cara com o teu potencial eterno, passando fome e necessidade, a sabedoria das sabedorias, carregado de poderes indizíveis, que não são comuns na prática dos humanos, nem dos profetas, nem de ninguém. Os outros todos invocavam a Deus. Tu não precisas. Tu e eles estão assim, ó. Basta tu dizeres uma palavra, o que sai da tua boca é palavra de Deus. E ninguém vai ver que tu transformaste pedra em pães. É um segredo da gente. E aí ele apela para todas as carências humanas, sintetizadas em Jesus, porque Jesus é a síntese de tudo o que de Deus se pode conhecer, e é a síntese de tudo que os humanos são, mas, sobretudo, é a síntese propositiva de tudo que os humanos podem ser. Podem ser. E ele sabe isso tudo. Como eu digo, desde 18 anos de idade, eu comecei a chamar o diabo de psicólogo milenar. Com 18 aninhos, eu ia falar nas universidades, o pessoal dizia, mas como é que ele sabe o que está na cabeça da gente? Porque eu digo, cara, eu que só tenho 18 anos, olho para você, e você para mim é óbvio, eu te saco. Só porque você está aí vivendo uma vida só, eu já vivi muitas até essa idade, já me lidei com tudo que é tipo de gente, eu te enxergo. Agora imagina se eu, sem poder, só o humano, estivesse aqui desde o início de tudo. Eu não precisava de nada, era olhar e atravessar todas as pessoas, pensamentos, sentimentos, percepções. Nós somos inescondíveis para o mundo espiritual, nós somos flagrantes, óbvios. E nós estamos falando dos seres malignos descritos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, com o pior deles, com o diabolos. Por isso não há diálogo, porque esse prefixo di, que é o prefixo de diabolos, e diabolos significa aquele que divide, é o divisor, diálogo em geral não produz a convergência. Quando os espíritos são antagônicos, o diálogo termina apenas em aprofundamento de divergências. De modo que para mim, por exemplo, o diálogo é uma coisa que eu tenho com pessoas que eu sei que estão predispostas a chegarem a algum tipo de consenso bondoso, positivo. Quando eu noto que o espírito é um espírito raivoso, persecutório, odiento, eu não dialogo, eu agradeço. Eu digo, fica com Deus, fica em paz, eu vou em frente, sigo o meu caminho. Eu não paro para dialogar com a divergência. Eu ouço, eu entendo, eu medito, eu pondero, vejo se tem alguma coisa útil. Quando tem, eu digo, isso aqui é útil, o resto eu não concordo. Mas também não fico para explicar, porque a maioria não aceita explicação, ainda mais nesses dias, que são dias horrorosos. Eu, pelo menos, nas minhas leituras do processo civilizatório todo, conhecendo a Bíblia como eu conheço e conhecendo a história universal, busco há 50 anos, todo dia eu tento conhecer novas dimensões da história universal, da antropologia humana, fora de qualquer antropologia bíblica. Eu nunca li, nunca tive acesso
até porque talvez um tempo idêntico ou pior do que esse tenha sido destruído pelo dilúvio, o grande dilúvio de Gênesis 6, foi sepultado o mundo antigo, onde, de acordo com Gênesis, o livro de Enoque, o livro de Judas e a segunda epístola de Pedro foram períodos indizivelmente horrorosos, invadidos por demônios no planeta. Mas, do grande dilúvio para cá, não tem nenhum tempo onde o diálogo seja tão difícil como hoje. A gente só tem leis que nos proíbem de sair matando, tocando fogo e apedrejando. Em boa parte do mundo ocidental ou no mundo ocidental é assim, mas nem no planeta todo a gente pode dizer que isso é universal. E com as redes sociais o que se instituiu foi a quebra do diálogo. Foi muito ódio. Tem alguns dialogando e tem um dialogando para 99 brigando, com ódio, sem saberem nem porquê. Então, se não dá para a gente dialogar com opositores humanos que se vestem de diabo e querem dissuadir você e fazer você transformar pedra em pão, alterar sua natureza, alterar seu caráter, alterar seus pensamentos, querer que você mude do evangelho para filosofias loucas e demoníacas faladas em nome de um Jesus que é a cara do diabo, não dá. E eu, pelo menos, não tenho essa condição. Cada vez eu sou mais afirmativo e ponto parágrafo. Como eu disse ontem numa live ali no Instagram, eu posto e dou as costas. É isso que eu faço. Eu só vejo comentário de post que tem pouco comentário. Aí eu sei que são comentários razoáveis. Faço um post, aí tem lá 50 comentários, é muito pouco. Mas eu sei que é porque só são pessoas querendo dialogar. Aí eu vou e não erro. Quando eu faço um post que é um pouquinho mais polêmico e que eu sei que pode atrair uma turba, cheia de frutas apodrecidas, um basket de frutas podres, mas eu preciso dizer porque é uma opinião que precisa ser dada para abençoar um monte de gente boa na dúvida ainda. Eu sei que vou apanhar, todavia, desses entes caninos, como Paulo diz em Gálatas 3. E não dá outra. Aí ontem eu entrei num que eu vi lá, que estava com 300 e tantos comentários, eu disse, devem estar se comendo vivos aí, esses coitados. Eu entrei e não deu outra. E aí alguém querendo que eu respondesse tudo, digo, não respondo. Vou até gravar vou fazer um ao vivo aqui agora para dizer, e o tema é esse. Eu faço os posts e dou as costas. É postar e dar as costas. Quando o post é assim, eu não fico para dialogar com nenhum diabolos. Você está dizendo a coisa mais óbvia. Está repetindo Jesus com outras palavras e o cara é contra, eu não vou ficar, não vou dialogar, não tem papo contigo. Você entendeu? Comigo, você não tem papo. Eu estou aqui, não tenho tantos anos pela frente, não tenho mais tempo para gastar com as mesmas recorrências que já estão gravadas aí no portal caifai.net com centenas e milhares de respostas. Vá lá com boa intenção. E se você tiver má intenção, lá que você vai também, porque eu não vou mais te dar espaço. Então, dito isto, eu continuo dizendo que não tem diálogo entre Jesus e o diabo.